nome é Ácio, eu tenho 36 anos, casado com... A Cássia, tenho 35 anos e somos pais do Gabriel, tem 7 anos, a Cauane com 4 anos e a Giovana hoje com 1 ano e 10 meses. Eu sou o Sandro, sou analista de sistemas. Eu sou a Sandra, nós somos os pais da Luana. Nós tivemos um problema de não fertilizarmos naturalmente, então fizemos o processo de fertilização in vitro, que o resultado está aqui. O desejo de ter filhos faz parte da vida de muitas pessoas, mas estatísticas mundiais revelam que até 15% dos casais podem ter problemas de infertilidade. Durante muito tempo, os problemas relacionados à reprodução foram atribuídos às mulheres. Basta pensarmos que as figuras mitológicas associadas à fertilidade são em geral femininas. Essa crença fez com que as pesquisas avançassem mais no âmbito feminino do que no masculino. Mas o fato é que cerca de 1/3 dos problemas de infertilidade está relacionado à mulher, outro terço ao homem e o restante ao casal. Como é que funciona a fertilidade humana? O ciclo ovariano é fácil de entender, assim. A gente tem uma glândula que estimula o ovário. Lança hormônio para o ovário desenvolver os óvulos que estão lá e eles começam a se desenvolver, sendo que um cresce mais que os outros e diminui os outros, faz com que os outros murchem, ou seja, eles vão ser perdidos. E esse grandão vai continuar crescendo, que se retrata como um folículo, um cisto, é uma bolinha cheia de líquido que vai crescendo. Se a gente for olhar na ecografia, diariamente a gente vai ver que vai crescendo esse folículo e quando tiver mais ou menos 18, 20 milímetros, ele está quase ovulando. E aí o cérebro se dá conta que aqueles hormônios que estão circulando, que o ovário produziu, significa que deve estar para ovular. Aí o cérebro lança um outro hormônio que faz romper, faz liberar esse óvulo. E aí, se acontecer de um espermatozoide encontrar um óvulo nesse período, ocorre a gestação. Perfeito. Os espermatozoides penetram a vagina e nadam através da cérvice em direção às trompas de Falópio. Muitos espermatozoides ficam ao redor do óvulo na trompa e apenas um consegue penetrar. A parte externa do óvulo incha, expulsando os outros espermatozoides. O núcleo do espermatozoide procura pelo núcleo do óvulo. Os dois núcleos se unem e assim acontece a fecundação. Quando é que vocês sentiram que precisavam de uma ajuda médica? Eu acho que tudo vem num contexto, né? Porque tu começa, vamos engravidar. Então, além de parar de usar preservativo, ela foi consultar uma série de médicos e tal, né? Pra ver se tá tudo em dia, tudo certinho e tal. E tava tudo certinho. Então então vamos agir pela natureza humana, né? Sim. Então é um processo gradual, né? Tu vai tentando normal, não dá, vai passando um tempo, passando outro. Quanto tempo será que é o indicado? Um médico disse isso, outro médico disse aquilo. Então fomos ao limite, né? Aí começa a ansiedade. E aí tu vai trocando de médico, né? Tu vai pedindo uma segunda opinião, uma terceira opinião. Como se define a infertilidade? Se o casal tem relações regulares, ele tem essa chance de gravidez. No primeiro mês em torno de 25, 30%. E se for tentar no mês seguinte, aumenta a chance porque nós estamos repetindo o evento. Tá? Então, a chance cumulativa é de 80%. 80% dos casais engravidam depois de um ano tentando todo mês. Então, é considerado infértil um casal que, após um ano tentando todo mês, não tenha concretizado a sua gestação. Como é que foi
foi para vocês descobrir na época que não podiam ter filhos? Nós não determinamos o momento que nós gostaríamos de ter filhos exatamente. A partir daquele momento nós tentaríamos, mas também nós nunca evitamos. Nós gostaríamos de, depois de um tempo de casado, ter filhos, né? E aí então nós começamos a tentar e não vinha e não acontecia, né? E meu pai já tinha tido um histórico de um pouco de dificuldade para que minha mãe engravidasse. E aí nós resolvemos então começar uma investigação. Isso quanto tempo de tentativas? Mais de um ano. Mais de um ano tentando. E uma vez que se detecta que o casal é infértil, como que se procede à avaliação do diagnóstico para tentar determinar qual é a causa? A gente tem alguns exames que a gente chama de exames básicos. O que é importante? Avaliar o parceiro. Então, 50% das vezes que a gente precisa de um tratamento, existe uma alteração do sêmen desse homem. Então, o espermatozoide está num número menor, não está se movimentando tão bem. Então, é muito importante. Não adianta achar que todo o problema da vida é da mulher. Então, existe o problema do homem e ele é muito frequente. Na mulher, o que a gente precisa ver? Precisa ver se ela está ovulando bem. Então, pode acompanhar essa ovulação, pode ser por um ultrassom, fazer uma avaliação hormonal, né? Fazer uma avaliação de útero e trompa. Como é que pode ser feito isso? Ou através de um raio-x, ou através de uma cirurgia que a gente chama de laparoscopia. É aquela que faz através de um cortinho no umbigo e vai olhar lá dentro. Então, dependendo da idade, do tempo, a gente opta por um ou opta por outro. Nós nunca tivemos um diagnóstico assim, não pode ter filhos de forma nenhuma, mas sempre tinha uma informação que isso reduziria a chance. E chegaram a descobrir em ti alguma coisa? Na verdade, não. O que aconteceu? Daí eu fui com a médica, daí nós começamos com a estimulação da ovulação e mesmo assim não ocorreu a gravidez. Então aí eu fui para uma clínica especializada em fertilização. Também fiz todos os exames necessários e a conclusão na época foi que era infertilidade de causa desconhecida. Que é muito comum, né? É muito comum. Que se faz todos os exames que se tem à disposição hoje em dia, pode ser que futuramente a gente tenha outros, né? Sim. E aí fica sem saber qual é a causa, por que aquela pessoa não consegue ter filhos, né? Algumas doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia e clamídia, podem causar infertilidade. Por isso é importante o uso de preservativo e restringir o número de parceiros. Tem algumas causas que a gente fala das causas preveníveis, ou seja, que a gente pode fazer alguma coisa para evitar. Então, uma delas a gente já estava falando, a idade. Então é diferente você deixar para engravidar aos 40 do que começar a engravidar aos 25. Obesidade. Como é que isso atrapalha? Atrapalhando os hormônios. Então, ovulação não fica tão boa, né? Na gordura existe uma produção de um hormônio fraco que afeta o útero, afeta o ovário. Então isso também é causa prevenível. Outra causa prevenível, cigarro. Então o cigarro afeta a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Do homem, o espermatozoide se movimenta menos, na mulher pode provocar alterações como um envelhecimento mais precoce ainda do ovário. E tem as causas que às vezes hoje são muito comuns, mas que não necessariamente são preveníveis. Doenças como endometriose, por exemplo. E ela é muito difícil porque às vezes você não vê nos exames normais, né? Então é difícil fazer o diagnóstico. Então tem que pensar em endometriose. Para quem? Para quem tem cólica menstrual forte, tem que saber que não é normal ir parar no pronto-socorro por causa de cólica. Para quem tem dor para ter relação e para quem não está conseguindo engravidar. Quando é que vocês sentiram que precisavam de uma ajuda médica? Dentro de 4 meses eu fiz 3 vezes os mesmos exames. E aí quando eu fiz pela 3ª vez esses exames, eu peguei o telefone e liguei para minha tia, que é obstetra, e disse, olha, o que está acontecendo? Olha, tá tudo normal. Aí ela falou, já fizeram algum espermograma no teu marido? Foi quando nós fomos pesquisar o outro lado. O espermograma faz análise dos espermatozoides
que é o que vai juntar o código genético do pai com o código genético da mãe, né? Eles se classificam em 3 grupos: os quase imóveis, os mais ou menos e os ligeirinhos, né? Que são os caras são os mais móveis, né? E essa contagem dos móveis, que é os que geralmente acabam por fertilizar, né? Sim. Era baixa. Era baixa. Então a gente viu, bom, o problema, começamos a mudar o foco, né? O problema está comigo, não está contigo. Os problemas de infertilidade são mais comuns na mulher? É o mesmo percentual, 40% no homem, 40% na mulher, 10% os dois juntos e 10% não se tem uma causa conhecida. Bebida alcoólica causa infertilidade? Hábitos de vida que interferem com a fertilidade: fumo, drogas, álcool, aumento de peso. Há alimentos que aumentem a fertilidade? A alimentação saudável, que a gente tem, alimentação balanceada, é o ideal em todas as situações. Com relação a excesso de alimentos associado com excesso de peso e obesidade, está associado com mau prognóstico reprodutivo. Eu nunca me senti não saudável, com, vamos dizer, com defeito ou com algum problema. Não senti isso. Mas, na verdade, a angústia é porque a gente desejava ter filhos, né? Realmente. A infertilidade é uma condição frequente nos dias de hoje, mas desejar ter um filho é um instinto natural. Por isso, muitos casais têm dificuldade de lidar com essa situação. Olha, eu tenho uma irmã que mora em Uruguaiana, teve problemas, assim, mas ela, depois desse problema, levou uns 9 anos, ela conseguiu engravidar. Eu tenho uma prima que passa por esse processo. Ela não é, o problema não é nela, é no marido dela. Eles vão agora adotar uma criança. Acho que vale tentar tudo, até adotar, porque acho que ser mãe não é só tu engravidar, né? É tu criar um ser, né? E dar uma continuidade, né? Eu acho muito decente aquela pessoa que tem aquele prazer de adotar uma criança, né? Porque a criança é uma coisa que vem dada por Deus, né? A adoção nos dias de hoje vive seus momentos de glória, porque as famílias adotivas deste século são iguais a qualquer família. Então, nós saímos daquela criança escondida, oculta, suas origens, há um glamour da adoção, já que celebridades também adotam, não importando mais nem a idade, nem o sexo, ou grupos de irmãos, ou crianças com necessidades especiais. Então, o processo hoje, legalmente, ele é bastante simples. As leis reconhecem a filiação adotiva como qualquer outra filiação, com os mesmos direitos e deveres. Então, as pessoas que estão interessadas em adotar devem procurar a comarca de residência e passar por uma seleção que é feita por assistentes sociais e psicólogos e, às vezes, psiquiatra, para saber se eles têm condições ou não de acolher uma criança na sua casa. Que significado tinha para vocês não conseguir ter filhos, assim, como é que vocês se sentiam? Dá pra comparar com, assim, poxa, tipo assim, uma certa incompetência. Porque, na verdade, é um curso natural da vida. Chega um determinado ponto que tu não consegue ir adiante, e aí? Onde foi que eu errei? Isso é um sentimento muito comum, né? Da pessoa se sentir frustrada na sua função natural, né? E aí começa a se perguntar o que tem de diferente, o que fez de errado, né? E aí chegaram a tentar fazer fertilização in vitro ou não? Não, eu não quis fazer. Era o próximo passo depois da estimulação. E eu não quis fazer porque eu já estava ficando muito desgastada com o processo da ansiedade. Ia lá, controlava a ovulação, não dava certo, tomava injeções, começava tudo de novo. Aí eu decidi parar. Disse assim, eu não quero mais. E aí? O passo seguinte, como é que foi? O passo seguinte foi, daí no caso a gente já havia pensado antes em adoção. Então, na verdade, antes mesmo de começar com o processo da estimulação, enfim, para verificar
a fertilidade, nós já tínhamos entrado no fórum com o pedido de habilitação para adoção. Então vocês fizeram as coisas mais ou menos juntas? Mais ou menos juntas. Foi o que trouxe um pouco de alívio. De certa forma, eu pensava assim, bom, eu gostaria de ter filhos agora, geralmente as pessoas não precisam fazer uma estimulação, nem uma fertilização. Nós fizemos a estimulação, teria o recurso da fertilização in vitro, e aí depois ainda teria a adoção. Eu sabia que algum desses ia dar certo, então era um alívio ter uma luz no fim do túnel. Tinha uma alternativa. Tinha uma alternativa. Assim. Mas a adoção não foi em função do caso de não termos filhos biológicos. Ela surgiu naturalmente, porque gostaríamos de ter os dois filhos. Para nós sermos filhos únicos, né, nós decidimos que nós queríamos ter 3 filhos. Então que um desses, pelo menos, a gente iria adotar. Então tinha essa ideia. Os principais medos relatados quando um sujeito, seja ele homem ou mulher, né, ou do par em si, são de que eles possam vir a ter que viver sem filhos. E o que significaria para cada um uma vida sem filhos? Claro que existem outras possibilidades, como a adoção, os tratamentos. Um dos grandes medos é ainda de que eu não vou continuar em ninguém, portanto é um momento onde nós como humanos temos que nos confrontar com a finitude, com a morte. Estes são temas sempre muito complexos. O medo de que a família, né, os exclua, de que eles não correspondam aos ideais familiares, de continuidade, de pertencimento, né, uma geração, um lugar no mundo. Portanto, o medo é muito de ficar fora de uma determinada expectativa, não só familiar, pessoal e também social. Surgiu o filho adotivo justamente assim, foi em torno de um mês e meio, depois que eu decidi parar com o tratamento para fertilidade. E aí veio o Gabriel? Veio o Gabriel. E aí, como é que foi receber o Gabriel em casa? Eu me lembro, até hoje realmente não vou esquecer, quando nós estávamos já com tudo pronto para receber o Gabriel, que ele chegou aqui em casa, foi o primeiro contato que nós tivemos, foi aqui em casa. E nós estávamos sentados na cama, já tudo arrumado, nossos vestidos prontos, nós falando assim, que daqui 30 minutos chegaria nosso filho. Daqui 30 minutos começaria uma vida que não terminaria mais. E quantos anos ele tinha? Ele tinha recém-feito 3 anos, quando nós adotamos o Gabriel. A adoção é irreversível, mas a nossa prática nos mostra que se antes da adoção a gente não tomou precauções e o casal não estava bem esclarecido, ele pode se precipitar e tomar uma decisão equivocada e depois, nas primeiras dificuldades, quererem devolver a criança. Isso sim acontece, principalmente onde não há a mediação dos intermediários da adoção, que são os operadores da justiça. A gente conheceu o Gabriel e tinha o receio dele querer voltar pro abrigo, mas eu acho que ele também queria muito essa adoção, porque eu cheguei a conversar com a diretora do abrigo e ele teve um amiguinho que foi adotado uma semana antes dele. E no momento que ele soube que esse amiguinho iria embora, que iria ser adotado, ele chegou para a diretora, colocou a mão na cintura e quando é que tu vai me dar um pai e uma mãe? Então, assim, quando ele veio acompanhado da assistente social do fórum e da psicóloga, que elas vieram fazendo a adaptação dele e elas avisaram, olha, ele pode querer voltar. E de maneira alguma, ele entrou e ficou, ele não quis mais voltar para o abrigo. E depois do Gabriel, então, veio a Cauane. A ideia é ter uma menina depois do Gabriel. E nós já tínhamos nos habilitado então para a segunda adoção, né? Então é feito um novo estudo, um novo processo para habilitação, porque a família muda. E a certidão de nascimento do Gabriel saiu em nosso nome. Depois que saiu a certidão, que foram para adotar a menina. Nós esperamos então concluir o processo do Gabriel para entrar com uma nova habilitação. Quais são os tipos de reprodução assistida que existem? Resumindo, 2 técnicas principais, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. A inseminação artificial é o preparo do sêmen e a colocação desse sêmen lavado, preparado, dentro do útero. Ou seja, esses espermatozoides vão subir, vão se encontrar com o óvulo na trompa
e a fertilização vai se dar dentro do corpo da mulher. Como ocorre naturalmente. Como ocorre naturalmente. Então existe simplesmente um preparo desse sêmen, desses espermatozoides e colocar dentro do útero. Então requer uma trompa normal. A outra situação é a fertilização in vitro, que é a retirada dos óvulos após a utilização de medicações na mulher e o controle desse crescimento desses folículos, desses óvulos no ovário. Em determinado momento, a gente retira esses óvulos por uma agulha pela vagina, obviamente a paciente sedada, anestesiada, se tira os óvulos e se coloca esses óvulos junto com os espermatozoides. No outro dia, tu vais observar se esse óvulo foi fertilizado e no outro dia se houve a duplicação, se as células seguiram clivando, que a gente chama. Então, transferimos em 48, 72 horas para dentro do útero. Quando foi identificado que o problema estava no espermograma com relação à motilidade dos espermatozoides, vocês já tinham em mãos o problema, né? Qual foi o passo seguinte? Chegamos à conclusão de que realmente a solução era a fertilização in vitro. E a partir daí tomamos a decisão de que faríamos então a fertilização. Foram 3 óvulos foram usados, fertilizados, né? Ou seja, corríamos o risco de trigêmeos, né? Mas os médicos inventaram que podia acontecer, mas que a possibilidade era pequena, enfim. Pronto, tudo bem, vamos assumir esse risco. E assumindo esse risco, chegamos com um óvulo com vida ainda. Aí veio a consequência danosa do processo, né? Que é, deu errado, né? Mas como uma gravidez natural também pode acontecer isso. É muito comum que no primeiro trimestre, o processo natural mesmo, é bem comum da mulher perder. Só que muitas vezes a mulher não sabe que está grávida. Então ela não sente tanto psicologicamente. Mas, de certa forma, todos os casais passam por isso quando decidem ter um filho. Nesse contexto da infertilidade, isso é muito mais intensificado. Porque o tempo que está envolvido com isso é muito maior, né? O teu tempo e o teu emocional, né? Como é que foi para ti, Sandra? Quando eu fiz a segunda eco, o médico que me acompanhava em Portugal falou: olha, Sandra, não está desenvolvendo, se tu vê, a gente tem 2 fotos, né, que estão exatamente iguais. Naturalmente vai ser expelido pelo teu organismo e aguarda. Esse processo de aguardar foi muito difícil, porque eu fiquei uma semana em casa, daí pronto, tive uma menstruação normal, só que eu sabia que não era uma menstruação normal. Foi um aborto, né? Exatamente, foi um aborto. E para a mulher abortar é um processo de luto. Exatamente. Nunca é fácil. Bom, aí quando estavam no meio da batalha para conseguir ficar com a Cauane, tu te descobriu grávida? Eu me descobri grávida já com 10 semanas. Na verdade, aquela ansiedade de ficar grávida, acabei deixando de lado. E quando eu descobri, eu já estava com 10 semanas. Eu tenho 2 filhas, com uma diferença de 5 meses. Elas chegaram em casa. Eu brinco assim, tem gente assim, são quase gêmeas. Bom, e aí vocês foram para a segunda tentativa. Todo o processo novamente. E aí foi indo, fizeram... Como é que foi a retirada dos óvulos? Foi uma punção intravaginal, né? Com anestesia geral. Com anestesia geral, que foram retirados meus 12 óvulos. 12 óvulos. Desses 12 óvulos, 5 estavam em excelente estado. E aí, desses 5... Eles escolhem 3. Escolheram 3. E aí eles selecionaram os espermatozoides de alta mobilidade e juntaram esses óvulos com esses espermatozoides. 3 dias depois, aí a gente voltou, não fizemos anestesia, vimos a colocação dos óvulos já fertilizados. E depois disso, como é que foi? Foi super natural, a gente inclusive descobriu depois que logo depois descobriu que só um óvulo realmente consolidou. Cresceu, desenvolveu. Só desenvolveu. Isso foi o sinal de que a fertilização foi um sucesso, né? E aí, a gestação. Como é que foi a gestação? Foi ótimo. Foi ótimo. Foi muito boa. E o nascimento da Luana? Foi melhor ainda, né? Aí realmente é o momento de sucesso, né? O sucesso é esse. Quando
quando chegamos em casa com ela, a gente ficou se olhando e agora. Foi muito legal. Foi realmente a realização do sonho naquele momento, né? E aí a gente se olha e diz assim, bom, agora começam realmente os problemas, as soluções, né? Mas enfim, agora começa a vida, né? E aí, como é que é hoje em dia viver com 3 crianças em casa? Olha, é bem corrido, mas é muito bom. Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem eles. Parece que a gente não teve um período casado sem filhos. Aquele tempo que, na verdade, que nós estávamos investigando toda essa parte da fertilidade, foi esquecido a partir do momento que as crianças chegaram. Eu nunca me senti não saudável, com, vamos dizer, com defeito ou com algum problema. Não senti isso. Mas, na verdade, a angústia é porque a gente desejava ter filhos, né? Realmente.